É um prazer estar aqui convosco e agradeço muito à Flag este convite. Hoje em dia, seja um bocadinho num site, seja num story, seja em publicidade, o design passou a ser um bocadinho algo que vocês já não só veem, como sentem. E é aqui muito que entra a parte do motion design. Como a Margarida estava aqui a dizer, dentro do tempo que temos aqui hoje, mais ou menos pouco, quase uma hora, vamos criar uma animação completamente do zero, de um logotipo estático aqui da Flag, e vamos fazê-lo em tempo real, mais ou menos nesses 40, 45 minutos, e com espaço um bocadinho para as vossas questões. Tudo aquilo que estamos aqui a ver é um bocadinho que eu irei demonstrar. Aqui será também, faz parte um bocadinho da própria formação aqui da Flag, quando temos aqui os nossos cursos de After Effects inicial e avançado. Portanto, são técnicas que também aprendem aqui. Portanto, sem mais demora, vamos deitar mãos à obra. Portanto, isto é o que vamos realizar aqui hoje, com base no logotipo aqui da Flag. Antigo logotipo da Flag. Tenho que fazer aqui um pequeno update ao meu logotipo e vamos aqui começar por importar o material. Eu preparei este logotipo no Illustrator, vou aqui importar o primeiro documento e de seguida o símbolo, que ainda tem uma alma vintage aqui. Ora, e vou aqui já importar e tenho já o texto importado e vou importar outro documento que é o símbolo. Perfeito. Vou organizar a fazer um pouco aqui de faxina digital no nosso painel de projetos, onde organizamos os nossos trabalhos, um pouco na lógica, um bocadinho de organizar pastas no computador. Vou fazer exatamente isso. Material. Para termos só, durante o trabalho, uma visualização mais lógica daquilo que estou a fazer e como estou a fazer. A animação que vamos fazer não será muito longa, uma animação simples de cerca de 5 segundos. Vamos lá ver, cortar isto aqui um bocadinho, para algo um bocadinho mais curto, 5 segundos, e está perfeito. Ora, esta é a minha animação principal, é o que estamos aqui a trabalhar. E o primeiro passo que vou fazer aqui vai ser criar aqui um background para começarmos a trabalhar. Eu vou desligar aqui a visualização dos layers para vermos o conteúdo melhor. Vou começar com um background simples, um sólido branquinho, como cor base, que será a minha cor inicial da nossa animação. Vou trancar para evitar mexer na layer acidentalmente e vou criar aqui outro sólido onde vou criar e aplicar um gradient. Só para ter uma referência, vou criar aqui um sólido mais rosa, do tamanho da composição, está ótimo, e vou aqui aplicar um gradient para ficar aqui com um look um bocadinho mais polido. Ora, Generate, For Color Gradient, aqui está ele, vou pô-lo abaixo de tudo e vou aqui capturar aqui algumas cores para este gradient aqui do logotipo da Flag. Vou capturar aqui o laranjazito e aqui mais outro tom e vou capturar aqui também o tonzinho da mão. Com base nestes tons que eu capturei aqui do logotipo, eu vou clarear alguns destes pontos para tornar aqui o nosso gradient um bocadinho mais vivo e interessante. Oi. E este é um bom começo para termos o nosso primeiro gradient a ser utilizado. Eu vou chamar este gradient cor 01, porque a minha intenção é replicar daqui a pouco e termos aqui várias cópias deste gradient para dar alguma dinâmica à própria animação. E vou aplicar aqui uma máscara que vou animar daqui a segundos. Máscara feita. Eu vou aqui avançar um pouco no timeline e fazer uma keyframe para memorizar aquele ponto, alterar a minha máscara e vou passar à animação da máscara. Só dar aqui um ângulo um bocadinho mais interessante e por enquanto parece-me que o ritmo inicial está bom.
Como a animação Motion Graphics é um bocadinho como a dança, temos que ter um bocadinho de ritmo e movimento. Eu vou dar-lhe aqui um bocadinho de easing, um abrandamento, para ter um bocadinho mais de vida. Ora, embora aqui o logotipo da Flag tenha uma linguagem também muito geométrica, com algumas curvas, eu quero aqui criar, nesta layer que está aqui animada, uma deformação para dar-lhe aqui um aspecto um bocadinho mais orgânico. Portanto, vou deformar a layer, vou aqui à categoria Distort e aplicar um efeito chamado Turbulent Displace. Este efeito não é animado, mas ele cria uma deformação. Eu vou aqui só customizar a deformação desta layer. Vou também aplicar um bevel para simular um pouco de perspectiva. E o que vai acontecer é que vamos ter ali uma luzinha que por enquanto não se vê, mas quando eu aplicar aqui outro efeito de sombra, e a ideia aqui é dar-lhe um pouco mais de dinamismo, mas também um pouco mais de profundidade, vamos ver a linha de luz. Ora, isto está ela, a linha de luz que eu falo, e suavizar isto para parecer um bocadinho uma página ali que está a entrar. O que eu quero fazer aqui é criar cópias que depois vou aplicar uma técnica chamada offset. O offset é muito útil para criar réplicas de uma layer, mas com pequenas variações. Portanto, vou aqui fazer aqui algumas cópias e vou layer a layer alterar as cores de cada uma delas. Vou aqui subir e vou trocar aqui algumas cores. Aqui pode ser laranja, ali pode ser um amarelito, aqui pode ser um branco. E ali vou capturar mais uma vez o tom da mão. Vou aqui espalhar as cores um bocadinho. E tenho aqui a minha variação feita. Vou também fazer uma variação do Turbulent Displace para elas não ficarem exatamente iguais quando começarem a mexer. E desta layer vou passar à próxima. Vou fazer também algo semelhante. Vou aqui alterar os pontos. Um para aqui, um para ali. Outro cá para baixo e outro aqui que vou talvez alterar para um tom talvez diferente. E está ótimo. Na mesma vou aqui alterar o Turbulent Displace para termos uma variante. A vantagem deste efeito é que não precisamos do animar. Bastamos criar um número aleatório e vamos ter ali algo diferente. Agora vou pôr umas cores, se calhar, diferentes, só para nos aproximarmos talvez ali dos verdes, e mais uma vez da luz. Aqui vou dar outro tom mais claro. Ok. E, na verdade, eu até vou trocar uma das layers que gosto mais da cor, e vou substituir pela minha cor final. Portanto, a layer de cima será a minha cor final e vou basear a cor final em tons cremes do gradient. Portanto, vou capturar aqui mais umas corzitas. Tudo tons quentes. Portanto, vamos deixar de ver o logotipo por uns instantes. E depois de capturar esses tons, eu vou clarear os tons todos para termos aqui uns tons mais claros de destaque, misturados com o laranja da marca da Flag. E simular ali também um bocadinho de luz. Ora, mais uma vez, eu vou aqui fazer uma variação do Turbulent Displace. Parece-me bem. Eu faço isto layer a layer, só para eles não ficarem exatamente iguais. E neste momento o que temos é isto. Esta animação, e o que eu vou aqui aplicar vai ser exatamente aquela técnica que eu chamei do offset. O offset é algo que no After Effects conseguem fazer rapidamente, que é espaçar as layers para terem tempos diferentes. Eu vou fazer exatamente isso. E como veem aqui agora, ao fazer essa pequena variante, temos ali o fundo feito. Eu posso ali só ajustar o offset para ser talvez um bocadinho mais curto, menos do que um segundo. E temos ali a nossa layer
que eu vou só ajustar talvez ali a cor final para não ficar tão forte aqui e aproximar-se mais de um tom mais creme. Ok, perfeito. Portanto, neste momento, criamos o nosso background aqui animado. Eu vou agrupar o nosso fundo numa única pré-composição e vou chamar isto background, ou simplesmente BKG para abreviar por uma questão de tempo. Background feito, o que eu vou fazer agora é focar-me no símbolo. E para a layer do símbolo eu vou pôr cá em cima e na layer do símbolo eu vou usar aqui outra técnica. Eu vou entrar aqui dentro da pré-composição e vou converter aqui a shape desta forma que está aqui numa shape layer. Uma shape layer é um objeto nativo dentro do próprio After Effects. Eu vou fazer isso clicando em Create, Create Shapes from Vector Layer, está feito. E desta forma eu agora posso editar esta layer dentro do After Effects usando parâmetros e ferramentas exclusivas para Shape Layers. Eu gostaria de fazer aqui uma animação 3D, portanto eu vou converter estas duas layers para 3D e vou mudar para um motor chamado Advanced 3D. O Advanced 3D o que faz é permitir volumetria nas layers, que vou-vos mostrar aqui rapidamente. Portanto, se tiverem aqui as layers em perspectiva, como veem, e se eu aqui aplicar um pouco de volumetria, vamos ter ali um pouco de profundidade, o que dá ao logotipo também ali um pouco de alma. E vou também aqui alterar a cor desta lateral do logotipo, para não ficar ali tão igual ao laranja. Portanto, só para termos ali uma diferença de tons. Eu vou aplicar aqui também uma cor lateral no grupo do objeto e vou aqui escolher um tom de laranja sem dúvida, mas mais clarinho e um pouco mais neutro, para vermos depois ali quando começarmos a animar. Eu vou ter também que pôr a minha layer da mão um pixel mais à frente, para evitar sobreposição. E agora já posso começar a animar os dois elementos. Eu vou levar estas duas layers para a composição principal, porque eu gostaria de alterar o enquadramento daqui a pouco. Porque eu gostaria de pôr o enquadramento desta layer aqui em cima e vou alterar para o Advanced 3D. Portanto, e ligar a mão à shape. Desta forma, se eu rodar ali a layer, podem ver que a mão vai atrás. Neste momento, tenho já o símbolo transformado em 3D. O que eu vou aqui concentrar-me agora a animar no símbolo vai ser a ideia de um pop-up. Vou aqui à escala. Vou pôr aqui a escala de 0 a 100, para simular aqui um pop-up. Mas vou dar aqui um bocadinho mais de vida, porque, como digo, quando estamos a trabalhar em motion graphics, nós queremos sempre dar um pouco mais de energia às coisas, para elas terem um pouco mais de identidade e animação, literalmente. Neste momento temos ali um pequeno pop-up, como podem ver. Está ótimo. E depois do pop-up, eu quero ali animar uma pequena rotação, que vou fazer também. Vou animar aqui uma rotação na escala vertical, para fazer este spin que está aqui. Na verdade, até vou fazer uma rotação no sentido oposto aos ponteiros de relógio. Portanto, ele faz o pop-up e dá ali um giro também. Vou, mais uma vez, dar aqui uma suavidade à keyframe. Ok, e já está com um bocadinho de alma. E neste momento temos isto. E agora o que vou fazer é ligar o logotipo, que tem a palavra toda flag, e o que vou fazer é tentar reenquadrar a shape principal no logotipo original que tem a formatação final da animação. Para isso, vou aqui outra vez à escala, vou criar uma keyframezita de escala, vou alterar a escala para um tamanho aproximado ali ao do logotipo, talvez 40% daquilo que me parece, mas a gente já vai reenquadrar daqui a nada. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu vou também animar a posição. Primeiro vou animar a posição para o centro e subir um bocadinho a layer.
para o enquadramento ficar mais correto. Vou mais uma vez aplicar o easing. O easing é a velocidade com que as layers vão depois chegar ao seu destino, ou partir do seu destino. Pensem um bocadinho como um carro a partir de Lisboa para o Porto, onde queremos dar acelerações diferentes. Isso é o easing. E ele não está mal, mas mais uma vez eu vou aqui dar-lhe um pouco mais de vida, aumentando um bocadinho a escala. Perfeito. E aqui também vou exagerar um bocadinho mais para ter ali uma dinâmica mais engraçada. Deste ponto, então, eu vou aqui pôr a layer para a esquerda. Vou tentar fazer aqui um reenquadramento mais preciso. Para isso, tenho que ver aqui a layer de baixo, talvez com outra cor. Vou aqui aplicar um fill para perceber a diferença das cores no enquadramento. Vou reenquadrar aqui. Vou baixar um pouco a transparência para ver o que está por baixo. E assim consigo perceber melhor o que temos pela frente em termos de enquadramento. E acho que estou ali quase a conseguir. Ora, está perfeito. E penso que consegui exatamente fazer ali um enquadramento com uma boa estrutura. Tudo aquilo que estou aqui a mostrar-vos, como indico, nós podemos aprender tanto no curso inicial da After Effects na Flag, com os vários formadores que a Flag tem ao seu dispor também, e algumas técnicas que vêm aqui também na formação mais avançada. Então, não estou aqui a fazer nada que não seja dado um bocadinho na própria formação das aulas de After Effects. Ora, neste momento, temos o logotipo já em posição e já ali a rodopiar como nós queremos. Eu vou aqui entrar na composição do texto, que eu vou chamar simplesmente esta composição, para não me confundir. Texto. E como já tenho um enquadramento feito, eu não preciso aqui da forma vintage ainda do logotipo, porque ele já está devidamente enquadrado. Como podem ver aqui, as coisas já estão a tomar aqui muita forma. Portanto, já animámos aqui dois elementos principais. Animámos aqui a mão, como podem ver, a rodopiar em 3D e a posicionar-se ali no seu lugar final, e animarmos também ali o fundo. Portanto, feito isto, podemos concentrar-nos aqui agora no texto da palavra flag. Eu vou aqui agrupar ali a mão com o símbolo, fazer um outro grupo. Vou chamar-lhe aqui símbolo. Mais uma vez, é simplesmente por uma organização de trabalho. Pensem nestes grupos um bocadinho como se estivessem a criar pastas no vosso computador para organizar melhor os vossos elementos. As coisas estão aqui a tomar forma e vou focar-me ali na palavra flag. Na palavra flag, vou fazer algo semelhante também, eu vou usar o motor de 3D. Vou converter estas layers de Illustrator para uma shape layer. Portanto, é algo que podemos fazer porque o After Effects comunica diretamente com layers de Illustrator. E agora, após a conversão, posso apagar as layers antigas. Desta forma, posso agora convertê-las em 3D, como fizemos há pouco. Vou mudar para o motor exclusivo do After Effects com o Advanced 3D, que nos permite criar, como eu digo, então volumetria mais uma vez. Posso ver a minha layer em perspectiva. Como fiz há pouco, vou acrescentar um pouco de volumetria usando a propriedade de extrusão. 50 parece-me bem aqui. Acho que é um valor aqui amigável para todas elas. Eu vou também dar-lhe um pouco de bevel. Bevel vai simular ali um pouco de volume ali nos cantos, como podem ver. E tal como fiz há pouco também, vou aqui, deixa-me lá ver, não, por acaso até gosto do logotipo como está assim mesmo. Acho que me parece aqui bem. Temos ali um pouco de volume. E o que vou fazer aqui vai ser agora rodar
todas estas layers no eixo vertical. Portanto, todas estas layers aqui têm o eixo no seu ponto original. Eu vou aqui à rotação. Ora, vou alterar aqui a composição para 5 segundos, para ser uma coisa mais simples de gerir, enquanto o nosso tempo que temos. Vou fazer aqui uma rotação vertical. Sim, mais ou menos de 360 graus. E vou dar aqui um easing e talvez aqui menos um. Vamos ver como é que está isto. Parece-me bonito. Vou talvez usar um eixo oposto. E na verdade acho que vou fazer aqui uma coisa diferente porque temos tempo para isso. Não vou dar uma rotação completa. Eu talvez vou dar aqui uma rotação de menos 90 graus. Ok, parece-me aqui uma rotação mais interessante para todas elas. Como tenho as layers todas selecionadas, eu posso animar várias layers ao mesmo tempo. Juntamente com isso, vou animar também a opacidade para termos aqui um fade in de layers. Portanto, vou mais uma vez criar o tal easing, a interpolação de velocidade, e elas vão de 0 a 100, como podem ver ali. Como no exemplo há pouco que fizemos ainda para o fundo, eu vou aqui dar-lhe a tal técnica do offset, que é pôr cada caractere, a partir da minha seleção, a começar um bocadinho mais tarde do que o outro. E vamos ver como está aqui agora. Só vou dar aqui um outro toquezito. Perfeito. E já temos o logotipo em 3D aqui animado. O que eu posso também fazer em alguns casos é criar luzes próprias que vão interagir com o meu elemento 3D do After Effects. No After Effects podemos criar 3D de raiz, mas também podemos importar modelos já existentes para dentro do software e animá-los, o que nos dá bastante versatilidade também entre uma situação e outra. E podemos misturar tudo também numa dança de animação. Eu vou aqui criar então uma luz ambiente. Ela vai emitir aqui talvez um bocadinho de sombras. Talvez não seja preciso para não pesar tanto aqui a nossa composição. E eu penso que ela agora tem um lookzinho um bocadinho mais vivo e interessante também. Vamos aqui para a composição principal e vamos ver o que temos aqui. As coisas já estão aqui a tomar forma. Eu quero é que o meu texto comece depois do logotipo aparecer. Portanto, a lógica quero que entre o background, o meu símbolo comece um bocadinho mais tarde e depois, quando o símbolo estabiliza, o texto entre. Um bocadinho mais tarde, aqui um bocadinho mais cedo. Definitivamente mais tarde para o texto. Só mais um bocadinho. E aqui mais um toquezito. Isto está quase perfeito. Como podem ver aqui, estou apenas a corrigir aquela entradazita para começar um pouco mais tarde. Aqui, quase bem. E está ele já a tomar forma. Perfeito. E o grosso do logotipo, a parte principal, temos aqui, como podem ver, em menos de 1 hora. Mas vamos ainda embelezar isto aqui um bocadinho mais, porque temos tempo ainda para criar aqui uns pormenores também bastante interessantes. Como disse, isto aqui é tudo feito em tempo real e com técnicas que damos sempre nas nossas aulas. Eu vou fazer aqui outro grupo para juntar o símbolo ao texto. E o que eu quero aqui é simular um pouco de perspectiva. Portanto, vou fazer aqui um grupo do símbolo mais o texto. Bem, acho que enganei-me ali. Vamos lá agora. Símbolo mais texto. Perfeito. E desta forma, se eu precisar aqui editar todo o conteúdo, a layer vem atrás. O que eu quero então aqui é simular
uma sombra. Esta sombra não vai ser 3D, vai ser uma ilusão de ótica, mas podemos simular a sombra muito facilmente, duplicando a layer, chamando a uma das cópias sombra. Não é um nome muito original, mas é o que estamos aqui a criar. É exatamente essa ilusão de uma sombra. E eu vou preencher a layer inteira com uma cor opaca. Vou usar aqui um fill e preencher a preto. Ainda não vemos sombra ainda aqui, porque as duas layers são sobrepostas. Então, para criar esta ilusão de ótica, e já que estamos numa onda, num espírito vintage, eu vou também usar uma técnica vintage para simular a sombra. Eu vou distorcer a layer, pô-la para baixo, como podem ver ali. Ela depois tem que ser ali animada, para não fazer ali aquele efeito durante a transição do rodopio ali do símbolo. Mas depois funciona muito bem, como podem ver. Eu vou pôr simplesmente a layer mais transparente, talvez 20%. Vou dissolver um bocadinho esta layer para criar uma melhor ilusão de ótica com um blur. E posso aplicar um blur numa direção horizontal ou vertical. Como podem ver. É uma ilusão de ótica, mas se vocês não disserem nada ao cliente, eu também não vou dizer. Portanto, fica um segredo só nosso. E só temos aqui que animar este momento onde a sombra interseta o nosso logotipo. Eu vou então usar aqui a posição da sombra e animar a posição para começar um bocadinho mais abaixo, como podem ver. Pronto. Temos isto aqui e depois neste pop-up ele vai ali um pouco mais abaixo. Eu até vou ali também animar, porque temos tempo para isso, aqui a escala. Num dos eixos. Ok. Para não ficar ali tão agressivo. E aqui um ease in. E assim já não temos aquele corte que parecia ali um pouco desagradável logo no início. Não é uma sombra real, mas podemos ali perfeitamente também criar essa ilusão. Eu vou também animar a opacidade da sombra, só para ficar mais subtil no início. Ali está ela. Outra suavização, animação. E ali temos isto. Como podem ver, já avançamos bastante. O que falta aqui é criar umas faixas muito interessantes também, que vão envolver ali o símbolo ali da flag. E para criar as faixas, eu vou criar uma nova composição. Vou aqui organizar o meu projeto. Vou criar uma nova composição para as faixas e vou criar aqui uma composição, pode ser com uma resolução mais longa, mas com uma altura mais pequenina. Vou aqui criar talvez 300 pixels de altura e como esta animação das faixas vai ser muito rápida, eu vou aqui criar talvez algo com 2 segundos. Ok. Neste momento é assim. E eu vou criar aqui um sólido que também vai ser um retângulo, pode ser de 500, talvez com, por que não, 100 pixels, e vai ser branco puro. Tenho ali a minha primeira faixa, eu vou ativar aqui a grelha de transparência, vou alterar aqui a escala da faixa e vou animar a faixa a ir da esquerda para a direita. Uma coisa mesmo muito rápida e muito simples, como podem ver. Uma faixa ali a entrar da esquerda para a direita. O que eu vou fazer agora é replicar esta faixa, pô-la para baixo, alterar a cor daquela faixa
para um tom cinza puro, ou perto do cinza puro, e vou também alterar a animação. Vou pôr esta segunda faixa a começar mais tarde, vou alterar a cor para poderem ver melhor as faixas no meu ecrã e vou pô-la aí para a direita com outra velocidade. Portanto, temos aqui uma animação que começa talvez um pouco mais à frente, mas vai ali para a direita com mais velocidade. E depois vou duplicar mais uma vez, vou alterar esta última terceira faixa, só precisamos 3 neste exemplo para preto, porque eu quero aqui criar aquilo que chamam-se 3 expoentes de luminância, portanto, uma cor branco puro, cinza puro e preto no seu valor mais baixo. E vou também animar a posição, mais uma vez, do início, ali ao fim. E temos ali as nossas 3 faixas criadas. A terceira não vem porque temos ali um background puro, um background de cor preto puro, e vou levar esta composição das faixas para a nossa composição principal. E estamos ainda muito a tempo de criar aqui umas coisas engraçadas para darem vida um bocadinho à nossa animação. Vou levar então aqui as faixas para a composição principal. Vou aqui levar para a layer onde temos o símbolo animado, que é aqui. Vou levar as nossas faixas para este lado. E o que vou fazer é tentar coordenar o aparecimento das faixas com o momento em que o logotipo começa a virar. Vou aumentar a escala das faixas. E é mais ou menos isto que eu quero. Então, para simular que as faixas estão a empurrar o logotipo. Talvez um bocadinho antes. As faixas estão ali com umas cores um bocadinho feias, não tem nada a ver um bocadinho com o espírito e alma aqui da flag, portanto vamos dar um pouco mais de vida a isto. Vou aqui aplicar um efeito de correção de cor e vou transformar cada uma daquelas faixas numa cor um pouco mais vibrante. Perfeito. E elas agora têm um pouco mais de vida. Juntamente com isso, eu quero dar às faixas também uma imagem um pouco menos retangular, menos fria também, para coincidir com toda esta alma e vida que estamos a criar na nossa animação. Então vou deformar as faixas mais uma vez, vou aqui aplicar outro Turbulent Displace, eu vou aqui dar um tamanho de onda maior, uma distorção maiorzita, e já vão ver que isto ganha logo outra vida, como podem ver ali. Vou só alterar o enquadramento. E temos ali as nossas faixas criadas, a empurrar. E por que não, eu vou duplicar a layer, pôr abaixo do símbolo. Vou aqui inverter a direção. Para termos um grupo de faixas diferentes. Vou alterar também a deformação para não ficarem exatamente iguais, que eu estou aqui a fazer. E também posso aqui fazer uma variante de cores muito rapidamente. Vou aqui à correção de cor, na lógica do Photoshop, porque o After Effects também tem controles muito semelhantes ao Photoshop nos parâmetros dos efeitos. E aqui temos já uma variante de cores de uma forma bastante rápida. Vou aqui à composição principal e mais uma vez vamos ver o que temos aqui. Vou só dar ali um toquezinho numa das faixas que vêm para trás, que é esta layer que está aqui. Ora, é esta que está aqui. Agora sim, parece-me correto. Exatamente. E agora parece que temos já... Estamos quase finalizados.
Como podem ver, até as faixas aparece ali a nossa sombra simulada. E estamos quase aqui finalizados em menos de uma hora. Diz-me uma coisa, Margarida. Estás com um espírito carnavalesco? Estás? Então, vamos aqui acrescentar aqui um pouco de espírito carnavalesco e criar aqui umas partículas a caírem um bocadinho lá de cima, aqui deste ponto aqui da flag. Temos um bocadinho de tempo para isso e vamos entrar no espírito de carnaval. Estamos quase aí a chegar. Então, vou criar aqui outro novo sólido para simular aqui umas partículas mais de espírito carnavalesco. Vou aqui aplicar um gradient. Um gradient não, se calhar vou aplicar aqui outro efeito que ainda vai ser eficiente em termos de tempo. Vou dar aqui a este ruído uma escala mais pequenina. Vou também aqui dar uma variante muito grande de cores, de uma forma assim rápida, por uma questão de economia de tempo. Ali está, já temos ali uma variante de cores ali grande. Caso a gente não goste muito das cores, eu posso aqui rapidamente também alterar as cores para algo diferente. Ok, parece-me bem. Eu sei que isto aqui está agora caótico, mas já vamos aqui acrescentar as nossas partículas. E estas partículas vão ser partículas muito simples 2D. E eu vou pô-las cá para cima, vou torná-las bem pequeninas, vou aumentar o tamanho da área das partículas, vou aumentar também o tamanho de alguns dos tons. Claro que só faz sentido termos esta chuva de confeti um pouco mais para a frente, quase no final da nossa animação. Ali estão elas. E eu vou só cortar aqui uma área das partículas para elas não irem tão abaixo. Agora temos tempo só para alterar e é um último pormenorzito que vamos aqui acrescentar para que elas fiquem só na parte de cima. E apareçam quando o logotipo começa a formar-se. Eu vou aqui aumentar aqui a área. Vou reduzir um bocadinho a força delas. E aumentar aqui a área vertical. E com isso, vão ver que, ao fazer aqui o nosso preview, que é o que vou fazer aqui agora, temos, no nosso tempo, uma animação completamente finalizada, com confete incluído, 3D, todo o movimento, sombras aqui simuladas e todos os efeitos que a gente podia aqui acrescentar também para tornar este logotipo mais vivo e mais vibrante também, com toda aqui a alma que a FLAD tem e que eu conheço também de há tantos anos. Espero que tenham achado interessante. Temos aqui um bocadinho de espaço para perguntas. Eu vou passar aqui a palavra à Maria. Margarida, desculpa. Peço desculpa, Margarida. Peço desculpa, Margarida. E estarei aqui com todo o gosto aqui a responder às vossas questões que ainda tenham. Olha, vocês estão agora a ver aí do vosso lado a animação, são capazes de estar a ver a animação um pouco a tremer, mas não é assim que ela está a passar, ok? Depois na gravação vocês percebem que a transmissão e o live faz com que a imagem pareça ligeiramente, ok? Eu aqui do meu lado estou-me aqui a fazer sinal que mais ou menos, mas eu aqui do meu lado estou a vê-la um bocadinho a tremer, ok? Eu agora deixava um espacinho para questões. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma partilha, podem utilizar o chat para fazer essas questões. Mas eu tenho aqui já duas questõezinhas preparadas que vou começar por as colocar ao Nuno. Então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui uma questão da Cristina Costa, eu não sei se ela está, por acaso não foi confirmar se a Cristina estava aqui a assistir.
Mas a questão que ela coloca é motion design com IA. Quais as melhores plataformas? Ok, isso é uma questão sensível, é uma questão sensível, mas claro, a IA não podemos fugir dela. A inteligência artificial está presente hoje em dia e vai continuar presente e claro, também para motion graphics. Há várias plataformas que eu podia fazer aqui uma lista grande. A minha preferência pessoal, e eu explico brevemente porquê, vai para a Crea e para o Kling. O Kling é uma espécie de um consórcio chinês, mas onde eles desenvolvem muito a tecnologia sempre com updates constantes. E a Crea é uma plataforma que trabalha muito em conjunto com criativos. Portanto, eles não só desenvolvem tecnologia, como trabalham muito com o feedback dos criativos que colaboram, ou então no sistema de simplesmente fórum, através do Discord e através dos próprios blogs. Eles gostam de saber muito o input dos criativos. Portanto, há muitas outras plataformas de AI para motion graphics que facilmente encontram, mas a minha escolha pessoal vai para o Kling, porque a tecnologia da Kling está sempre a ter updates, e a Crea exatamente pela forma como eles lidam com a comunidade criativa, da forma como eles levam os criativos para feedback também. Acho que são duas que eu posso sem dúvida aqui falar. Mas isto não invalida que as pessoas estudem ou aprendam isto de base, porque concordo. Não vai substituir... De forma alguma. O que tem que ver um bocadinho com as questões do AI é que vocês, na verdade, vão criar algo que tem muito pouca customização. E nós, como motion designers, temos que pensar um pouco como alfaiates. Nós temos que pensar sempre naquilo que o cliente precisa, nas necessidades do cliente e adaptar os vários problemas e as várias situações que vamos resolver enquanto motion designers para o cliente. E isso é algo, essa personalização, que é o mais importante, tem que ver que o AI não traz. O AI não traz ao vosso trabalho uma personalização adaptada para o cliente. É uma solução rápida, sem dúvida, é uma ferramenta que veio para ficar, mas que não vai trazer soluções customizadas quando trabalham com motion graphics. Ok. Temos aqui outra questão do Armindo Ferreira, e o que ele nos pergunta é o seguinte, agora mandei aqui ok, está aqui. Com a chegada do Apple Creator Studio, o Apple Motion, a app ainda só para Mac, acredito virá no futuro a ter a versão para iPad do género nenhuma exista. Será desta que conquistará o seu espaço no mercado? Acho que eu compreendo a pergunta, não há problema nenhum. Eu penso que sim, compreendo. O lançamento da Apple Studio é excelente, porque, claro, eu acredito muito num lado bom da concorrência. Nós, consumidores, ganhamos sempre com uma concorrência forte em muitos níveis. Não só na parte de motion graphics, mas noutros componentes. O Apple Studio veio com um preço muito convidativo. Aqui a minha opinião muito pessoal é que o Apple Motion, neste momento, praticamente não é utilizado por ninguém em termos profissionais. Se vocês forem, talvez, um youtuber e alguém que trabalha no seu próprio nicho, isto é, que seja um trabalhador e cliente, por assim dizer, artista e cliente, o Apple Motion pode ser completamente viável devido ao preço do Apple Studio. Se trabalharem para uma empresa, o Apple Studio neste momento não tem grandes aplicações profissionais e ficou muito, sinceramente, em desuso ao longo destes últimos anos. Há aplicações concorrentes que para iPad e para desktop, dentro do nicho da Apple e também no nicho em Windows, que são neste momento uma aplicação em contexto profissional mais aconselhadas. Seja como for, a concorrência está sempre a evoluir e seja usar o Apple Motion no desktop ou no iPad, quer que ele chegue mais recentemente ou não e quer que ele tenha melhorias, neste momento, na minha opinião muito sincera, ele não está ainda a ser usado em aplicações e em estudos profissionais. O tempo vai mudar, muito sinceramente, mas neste momento eu diria que há outras aplicações mais viáveis para motion graphics no iPad e também dentro do nicho exclusivo da Apple. Ok. Então, estas duas questões que nós tínhamos aqui, que nos fizeram chegar, já estão respondidas. Não sei se querem acrescentar ou colocar mais alguma questão, não só as pessoas que
Olha, temos aqui uma do Carlos Fulgêncio. Então, o que é que ele diz? Boa tarde, uma pergunta de quem não é da área. Há umas décadas, a Adobe tinha uma tecnologia que fazia estas animações, o Flash. Ou não era bem assim? Não percebi porque o Flash foi descontinuado. É verdade, é uma questão sensível, mas eu tenho todo o gosto em responder. O Flash fazia parte da Macromédia, a Adobe comprou a Macromédia e nessa compra transformou o Flash, não destruiu o Flash, mas adaptou o Flash ao seu próprio interface e ligando o Flash às outras aplicações da marca Adobe, e com isso foi criado uma aplicação que chama-se o Animate. O Animate passou a ser durante muitos anos o novo Flash, não com o nome Flash, mas com o nome Animate. Infelizmente e recentemente o Animate vai ser descontinuado, portanto o Animate vai deixar de existir. A lógica da Adobe é fundir e aplicar aquilo que foi desenvolvido no Animate para outras aplicações do espectro Adobe, seja o Premiere ou principalmente o After Effects. Portanto, inicialmente o software não foi todo descontinuado, depois foi simulado e tornado pelo Animate, mas aqui a razão é que agora de facto ele foi descontinuado, e muito sinceramente foi descontinuado porque em muitos casos o After Effects faz aquilo que o Animate faz e tem um sistema de plugins muito mais vasto. Para responder à questão, o sistema da comunidade dentro do After Effects para usar vetores animados, formas animadas, usar em stop motion, fazer exportações para a net, para quem trabalha, por exemplo, em web design, para sites e aplicar animações para sites. O After Effects tem mais ferramentas num sistema de plugins e nesse aspecto eu percebo o quanto a razão de ser descontinuado, mas também eu percebo também como utilizador quando nós ficamos apegados a um software, que é um software que nos dá todo o output criativo, e quando esse software deixa de existir, é um bocadinho, ficamos com o coração um bocadinho partido. Então, portanto, eu percebo partilhas aqui da dor da Telma que diz saudades do Flash. É verdade, eu percebo também isso. Eu fui também utilizador de Flash e eu percebo isso. Okay.